É uma enciclopédia? Não! É a Bíblia? Não! Será que é o Código Civil? Também não. É Guerra e Paz. Depois de terminar Os Miseráveis, que é a nossa próxima resenha aqui do canal, um livro que eu demorei mais de 4 meses para ler, entre outras leituras, eu recebi um mega presente. Afinal, o que são 1.510 páginas? Não é nada para um clássico dessa estirpe. Você diz isso porque ainda não leu um livro de mais de 2.000 páginas. Tcharam! Guerra e Paz, do Clube de Literatura Clássica. E essa edição tá um amorzinho, um chuchuzinho. Esse é simplesmente o maior clássico da literatura universal já escrito até hoje no mundo. É o Guerra e Paz, escrito pelo russo Lev Tolstói. Gente do céu, é um romance histórico. Esse livro foi escrito entre 1865 a 1869, também como Os Miseráveis foi escrito em forma de folhetim, mas foi tomando uma proporção tão grande, mas tão grande, que o autor teve que passar os manuscritos a limpos e fazer de todos os escritos, e mais os que vieram depois, que não foram publicados em jornal, em folhetim, um livro, ou melhor, 2 livros. Originalmente, este livro foi publicado em 6 volumes,
Mas hoje nós podemos encontrar os volumes divididos em dois. Afinal de contas, são mais de 2.000 páginas. Publicado originalmente na revista O Mensageiro, esse livro traz um panorama social, político da sociedade do século XX. Não esqueçamos que esses autores, eles são retratistas do seu tempo. Então, muito mais do que a história, que o romance, a história que se passa no livro, vai servir apenas como um pano de fundo, ou seja, os livros, como são ficções históricas ou romances históricos, vai nos ajudar a entender como sentia, como vivia, como pensava aquelas pessoas no século XIX, os séculos em que esses autores viveram ou tomaram conhecimento por serem muito próximos a eles. Por exemplo, um pouco antes, quando seus pais estavam vivos, seus avós estavam vivos, os seus filhos, os seus netos, entendem? São tempos próximos em que o autor teve contato intrínseco. Então, nada melhor que um autor que viveu na época ou conheceu pessoas que ainda estavam vivas em suas épocas para nos contar e retratar como o mundo funcionava. É mais um livro que vai retratar Napoleão. Napoleão foi um grande ícone dos românticos na época, foi um grande revolucionário para eles, pois ele fazia discursos inflamados a uma população que muitas vezes estava subjugada. Mas isso nós vamos ver na resenha como era esse tempo. E na arte genial desse box nós vamos encontrar pássaros furiosos que representam aviões de guerra. Geralmente os pássaros representam a paz, mas aqui nesse box eles estão bem furiosos, né? Então são pássaros brancos voando em um cenário de fumaça. Gente, é muito bacana essas artes. Lembrando que a arte também é lida. A arte conversa conosco. E ler um livro começa lendo pela capa e até mesmo pelo box. Então, o livro vai se tratar das forças do czar russo Alexandre com as forças, as tropas de Napoleão Bonaparte. Então, aqui no marcador, nós também vamos encontrar os pássaros, mas utilizando também o dicionário da literatura. Então, nós vamos ter aqui o amarelo, que significa as guerras, a peste, a fome, a violência, a aridez do sertão, né? No dicionário da literatura, e nós vamos ter o vermelho, que vai representar também a guerra, vai representar o derramamento de sangue, as lutas, as grandes revoluções. Então, por aqui, só utilizando as cores da literatura, nós já podemos saber um pouquinho do que vai se passar nessa história. Lembrando que essa guerra entre o czar Alexandre e Napoleão ocorreu em 1805 a 1820. Portanto, o livro retrata a guerra sim, mas a história, a ficção histórica, os documentos, o que o autor vai nos mostrar, o que acontecia naquele tempo, vai um pouco mais além. Apesar de ter mais ou menos o mesmo pano de fundo e fazer parte dos escritores retratistas do tempo, não confunda Os Miseráveis com Guerra e Paz. Afinal de contas, Os Miseráveis, Victor Hugo nos conta como é viver na França no século XIX. E em Guerra e Paz, Tolstói nos conta como era viver na Rússia no século XIX. O primeiro cuidado que nós temos que ter para ler Guerra e Paz, como se trata de uma obra muito extensa e vai contar a história de uma família inteira, uma árvore genealógica inteira, nós sabemos que temos muitos personagens. Então, enquanto nós lemos este livro, é crucial ter uma lista de personagens para nós não nos confundirmos. E o Clube de Literatura Clássica pensou nisso, porque deixou para a gente, ao final de cada livro, os personagens. Então, aqui nós temos o nome do personagem, as suas principais características e a sua função na história. Por exemplo, o Bazdev é o Senhor Misterioso, mas apresentado como um dos mais famosos maçons e martinistas na época. Gente, isso facilita demais a leitura. O fato curioso dos personagens de Guerra e Paz é que na lista há também figuras públicas da época, então são personagens que não são somente ficção. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, que existiu mesmo, claro. Só que quando Tolstói começou a escrever esse livro, ele já era um escritor famoso.
Ele já tinha terminado o curso de Direitos e Letras Orientais na Faculdade de Kansas, então ele já era um escritor experiente e ele sabia manejar as palavras. Uma curiosidade, o autor serviu na guarnição de Cáucaso e participou de uma guerra, então o danadinho sabia o que ele estava escrevendo. Só que nessa época, o livro chamava 1805. O título Guerra e Paz foi baseado em um livro que já existia. Era um livro escrito por um anarquista, o francês Pierre Proudhon. Então, nós temos aqui cutucadas na política, sim. Gente, olha se essa edição não é simplesmente perfeita e magnífica. Olha o brasão aqui retratado na capa desse livro. E porém, mas todavia, contudo, há um detalhe aqui, além dessa contracapa linda e genial, que vai tocando nas temáticas do livro, jogando com as cores do dicionário de literatura. A mesma arte, porém com interpretação diferente, baseado em suas cores. Nós vamos ter uma edição em fitilho, tcharam! Folhinha amarelinha, bem espaçada, oh, que bacana, notas de rodapé. E olha isso, gente, a edição do Clube de Literatura Clássica é forrada em tecido. Isso mesmo, além de ser capa dura, nós temos uma edição toda trabalhada em tecido. Isso aqui, gente, é uma joia rara na nossa estante. Um livro para se ler desde a capa. Ah, não tem preço. Então, apesar de ser um livro gigante, vai ser uma leitura bem confortável. É uma tradução direto do russo. Então, nós temos aqui no Clube de Literatura Clássica uma tradução de Nina Guerra e de Felipe Guerra. Então, nós podemos esperar uma tradução de qualidade e um livro que vai facilitar também o nosso entendimento com essas notinhas de rodapé nos contando também expressões difíceis e trazendo para a gente mais significado na nossa leitura. Quem disse que nós vamos precisar fazer como a Poliana? Ainda bem, a Poliana é a esposa de Tolstói. Foi ela que decifrou os manuscritos que ele escrevia. Sim, podemos chamar de manuscritos e podemos dizer decifrar. Afinal de contas, era a única que entendia a letra do autor. Pois, então, só ela que pôde passar todos esses escritos a limpo para que fosse publicado Guerra e Paz. Ainda bem, Poliana. Obrigada. Naquela época, as pessoas começaram a ter acesso à leitura. E essas pessoas que eu estou me referindo são aquelas pessoas que estavam subindo de classe social, porque até então só a realeza, o alto clero é que tinha direito a estudar, que tinha direito a aprender a ler. Mas a população foi se desenvolvendo, então a gente tinha funcionários de alto escalão, nós tínhamos comerciantes que estavam crescendo aí na classe social, nós temos a classe alta, né, que era aqueles aspirantes a subir, aquelas pessoas que estavam ganhando dinheiro e começaram a aprender a ler, a aprender a negociar, aprender como se comportar, aprender etiqueta para poder subir de classe social. Então essas pessoas começaram a ter direito à educação. Livro era coisa muito, mas muito cara mesmo. Mas, por incrível que pareça, Guerra e Paz se tornou um grande best-seller em sua época. O Tolstói considerou o livro como a grande obra da sua vida. E ele mesmo disse com essas palavras: "Não classifico o meu livro nem como romance, nem poema, nem sequer crônica histórica. Este livro está mesmo no patamar de Ilíada e Homero." Olha que bonito essa águia! Acontece que o Napoleão vinha fazendo as suas gracinhas por aí, ele vinha conquistando o mundo, dominando todas as nações, se tornando um grande imperador, até que, pá, esbarrou na Rússia e a Rússia se impôs. Então, Guerra e Paz é um orgulho russo, é um orgulho da supremacia do grande vencedor. Sabe, até que Tolstói estava realmente certo. Esse, sim, é um grande clássico da literatura universal.
ele sabia disso. Olha que linda essa arte, podemos interpretar de duas formas, como um campo minado ou como um trabalho das mulheres da época. Aquele sim, um trabalho de ponto cruz, em que vai tecendo pontinho a pontinho até formar uma história. Mas, em contrapartida, ou seja, ponto cruz ou campo minado, nós podemos ter uma certeza que é uma estratégia de guerra, ou um mapa de estratégia de guerra. Ah, gente, é muitas interpretações, mas todas levando ao mesmo ponto. É o poder da arte. Ah, quase me esqueci de dizer, os livros contêm um mapa para nos ajudar quando a história nos aponta lugares onde ocorrem os combates. Nós podemos voltar aqui no mapa para a gente entender melhor. As edições também são divididas em partes. Isso ajuda nós não nos perdermos na história. E também fica aquele gostinho bom quando a gente termina a primeira parte do livro e entra na segunda, na terceira parte. E ei, cheguei até aqui e vamos em frente. Então nos dá aquele impulso de continuar. Então cada vez que nós ultrapassamos uma parte do livro, há um marcador aqui nos contando que parte nós estamos e um presentinho para a gente interpretar aqui a nossa arte, para a gente interpretar como era. Ah, gente, é bom demais! E aqui nós temos o sangue derramado para conquistar a paz, não é? Branco e vermelho. E por falar em arte, tem filme aqui mesmo na plataforma do YouTube para a gente interpretar, entender, conhecer melhor os personagens depois que terminarmos essa leitura, claro. Ah, é o filme de 1956 e é um dos filmes que eu mais gosto e que eu vou indicar. Por quê? Porque tem a Audrey Hepburn no elenco. Lembra? Audrey Hepburn, a bonequinha de luxo, a atriz genial que interpreta muito bem, aquela atriz que ganhou o nosso coração e puxa o sardinha assim e passa o pano assim, porque, gente, ela é simplesmente uma atriz genial. Ela está interpretando a icônica personagem do livro, Natasha Rostova. E não conto mais. E eu estou muito feliz e muito empolgada. Sim, como não estaria? Porque esse é um clássico obrigatório em qualquer biblioteca que se preze. E agora a minha biblioteca também é uma biblioteca que se preze. Agora sim, depois que chegou esse livro, eu posso dizer com toda certeza que eu estou formando uma biblioteca. Porque antes desse livro chegar, talvez não fosse uma biblioteca, não é? Além do mais, eu tenho certeza que é impossível, depois de um leitor ler mais de 2.000 páginas, depois que a gente lê esses 2 volumes desse clássico mundial, não se tornar mais inteligente e mais erudito. Então, sim, depois de fazer essa leitura, nós nos tornamos mais inteligentes. Ah, a título de curiosidade, cada volume do Clube de Literatura Clássica vai abranger 760, esse, mais 751. Ai, Daia, mas não são mais de 2.000 páginas? Gente, esse livro, ele tem um formato maior e ele tem uma página maior, vocês percebem? Olha só o tamanho da letra e o tamanho da página. Este é um livro em tamanho padrão e este é o livro do Clube de Literatura Clássica. Esse espaçamento aqui, gente, cabe muitas palavras. Eu vou abrir. A diferença de tamanho e de espaçamento. Então, nós temos, além do tamanho da página aqui, esse comprimento da linha. Então, isso faz com que mais textos sejam colocados em cada página do livro, em compensação a uma edição comum, a uma edição padrão. Isso vai matematicamente reduzir os números das páginas, o que também é bom, já que nos dá a sensação de que estamos lendo mais rápido. Quem aí está animado para começar essa leitura? Vamos devagar, vamos ler com calma aquele livro que nós vamos ler um pouquinho para cada dia, entrelaçando com outras leituras também, para não ficar cansativo. E demore o tempo que demorar, sei lá, 3 meses, 4 meses, 6 meses. O importante é a gente finalizar essa leitura, porque essa é uma leitura que, se fosse escolher um único livro para se ler durante toda a sua vida,
de toda a sua biblioteca, se você pudesse abrir mão de todos os livros e dissesse escolha apenas um para você ler em toda a sua vida, é Guerra e Paz. É esse livro aqui. É uma leitura praticamente obrigatória e imprescindível. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado dessa edição, gostado do unboxing de hoje. Corre, se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha, para não perder esse projeto de Lendo Clássicos da Literatura e para não perder a próxima resenha dos Miseráveis. Muitos, muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero no próximo vídeo.